Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria-vos falar sobre como vocês podem fazer fotografia de produto em vossa casa ou em algum sítio com poucos materiais, ou seja, não vamos aqui entrar muito em ter um estúdio todo dedicado e não sei quantas luzes e não sei quantas câmaras, se for caso, e não sei o que mais. Não, vamos aqui falar sobre como fazer fotografia de produto de uma maneira simples, que te dê fotografias bonitas e que possa ser feita de uma maneira muito fácil. E para isso vou usar aqui um exemplo, que são duas fotografias, mas da mesma coisa, feitas em casa, em pouco mais de uma horita. Foi feito desde o setup à fotografia final, mais uma horita para editar, portanto 2 horitas ficaram estas fotografias feitas, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Portanto, vamos a isto. Ora bem, tenho aqui 2 fotografias para vos mostrar, mas antes queria falar um bocadinho aqui da minha ideia e porque é um vídeo deste tipo. Ora bem, como estamos ainda em confinamento, na altura que eu estou a gravar isto, achei que era uma boa ideia para as pessoas que não têm acesso a estúdios, nem acesso a uma porrada de luzes, nem essas coisas todas. Achei que podia ser engraçado dar aqui umas dicas de como fazer fotografia de produto, não é? Em casa ou num sítio qualquer que vocês tenham acesso, mas que não seja preciso grande equipamento. E para isso, posso-vos dizer o equipamento que eu usei, não foi grande coisa. Usei uma luz, uma placa de LEDs, uma coisa que se pode comprar na Amazon por meia dúzia de euros. Um produto, neste caso, foi o meu relógio, chegou há pouco tempo e então eu achei, ok, bora lá tirar uma fotografia com isto. E depois não usei mais do que alguns elementos para dar aqui contexto à fotografia. Como vão ver na fotografia, usei rolhas e 2 coisas antigas que eu tinha aqui por casa, um relógio antigo que já nem estava a funcionar e um sino que está partido num sítio, num canto. Por acaso não se vê na fotografia, mas está partido num canto e achei que dava um bom contraste entre, digamos, um ambiente assim muito retro, muito vintage, não é? E depois, do outro lado, um relógio super moderno e gosto desse contraste. Não sou o maior fã de ter um produto moderno com um ambiente moderno ou de ter um produto vintage com um ambiente vintage. Acho que o contraste entre 2 coisas, normalmente, para mim, opinião pessoal, obviamente, funciona melhor. E aqui foi o que resolvi fazer. E então, basicamente, voltando aqui um bocadinho à lista de coisas que eu usei, uma placa de LEDs, não é? Uma coisinha de LEDs, rolhas, já vão ver na fotografia, o relógio, o sino, o relógio, este relógio, não o outro que vocês vão ver na fotografia também, e máquina fotográfica e tripé. Ora bem, não é assim grande coisa, em princípio vocês terão tudo em casa, ou quase, quanto muito pode-vos faltar a placazinha de LEDs, mas acho que também pode ser substituído por um candeeiro ou uma coisa do género, também não é por aí. Eu não usei aqui cores na placa de LED, apesar dela ter RGB, não usei cores, tirei apenas mudei o white balance para ficar um bocado mais amarelado, portanto, vocês tiverem uns LEDs que deem para mudar o white balance ou tiverem uma luz daquelas mais antigas amareladas, funciona bem, pelo menos neste caso específico. E pronto, não vou alongar muito mais, vamos passar ao vídeo da montagem e volto já. Até já! Estamos aqui a ver como é que é montar um setup. Obviamente, primeiro têm que ter a ideia do que é que querem montar. Depois, a ideia é juntar alguns elementos da vossa ideia. Por exemplo, aqui a ideia foi ser assim um background rústico para contrastar com o relógio com um design moderno. Fui ali buscar um relógio antigo que tinha em casa. Não lhe tirei o pó de propósito. Fiz o mesmo com o sino. Não lhes tirei o pó de propósito. E a ideia foi, obviamente, ter este ambiente rústico aqui no setup que estava ali a fazer. Depois do setup feito, obviamente, não é? Montando aqui tudo, para encher o frame da fotografia. Há quem goste de tirar fotografias onde não enche o frame, mas eu aqui achei que ficava melhor as rolhas a encher completamente o frame da fotografia, daí montá-las neste formato. E pronto, estamos de volta. Já viram o vídeo da montagem e eu agora quero-vos mostrar então os 2 resultados. Um resultado com o relógio seco e outro com o relógio com umas pinguinhas de água. Eu às vezes gosto, sempre que possível, nem sempre é possível, mas gosto de pôr pinguinhas de água ou com um spray molhar o produto em causa, porque causam uns brilhos engraçados por norma. Nem sempre funciona, daí eu tirar sempre as 2 maneiras, mas gosto de usar sempre que possível. Vamos aqui então, vou-vos aqui mostrar a primeira fotografia. Esta fotografia é com o relógio seco, não é? Em cima das rolhas, com o relógio vintage ali à esquerda, com o sino ali à direita e com o frame completamente cheio de rolhas. Em ambas as fotos
quis ter o frame cheio de rolhas e, portanto, foi isso que fiz. Acho que fica mais engraçado do que estarem a ver, por exemplo, a mesa por trás, mas isto é a opinião pessoal, obviamente, cada um depois joga como quer. Como vocês viram pelo vídeo da montagem, muito simples, não tem aqui nada de complexo, qualquer pessoa poderia fazer isto em casa e esse é mesmo o objetivo deste vídeo. Não quis entrar aqui com máquinas de fumo, não quis entrar aqui com luzes caríssimas, não quis entrar aqui com outras coisas que eu tenho acesso, mas que grande parte dos fotógrafos, especialmente de hobby, não têm acesso, não é? Porque não precisam disso no dia-a-dia e são equipamentos às vezes bastante caros. E então quis só entrar aqui com coisas relativamente baratas. Outra coisa, a edição, para mim, na minha opinião, é uma parte muito, muito, muito importante de fotografia de produto. É preciso saber editar fotografia de produto. Há outras disciplinas da fotografia que eu acho que a edição é mais ou menos importante. Aqui é muito, muito importante. É preciso saber onde pôr sombras, é preciso saber onde pôr highlights, é preciso saber onde é que os reflexos funcionam, onde é que não funcionam. É preciso saber, ok, vamos chegar aqui e puxar as shadows mais para o azul, se calhar puxar aqui as shadows mais para o laranja, puxar as shadows mais para o whatever. Eu acho que isso é muito importante e é muito importante também terem sempre noção que o produto que vocês estão a fotografar não pode ficar para segundo plano. Ou seja, aqui estava a fotografar este relógio, quando eu falar de relógio é este, o outro eu vou-lhe chamar outra coisa qualquer, quando eu falar de relógio é este. Estava aqui a fotografar o relógio e o relógio tem que ser a coisa que as pessoas ao abrir a fotografia é a primeira coisa que chama a atenção, certo? Ou seja, não convém ter muita cor no resto da fotografia, especialmente, não é? Quando o vosso sujeito tem muita cor também, ou seja, se o vosso sujeito for a preto e branco e depois tiver muita cor, aí chama a atenção pelo inverso, não é? Ou se for ao contrário, o vosso sujeito tem muita cor, mas nada na fotografia tem cor, também chama a atenção. Eu acho que é importante não se perder o sujeito dentro da vossa fotografia. E aqui as rolhas são todas da mesma cor, o relógio antigo e o sino são da mesma cor das rolhas, ou muito parecido, é aquele castanho, aquele bronze gasto vintage, e aí foi um bocadinho a minha razão para ter escolhido coisas nesse sentido. Podemos imaginar que se quiserem uma fotografia assim mais escura, tipo com fundo preto, vão buscar elementos pretos, faz sentido. Se quiserem uma fotografia mais clara, vão buscar coisas brancas, cinzas, não é por aí. Tentem não ir buscar, por exemplo, neste caso, o relógio tem uma face em que é vermelha à frente, portanto, tentem não ir buscar coisas que tenham muito vermelho, ou se tiver, que sejam só um apontamento, que completem o sujeito e que não distraiam o vosso olho. Eu acho que é sempre importante, editam uma foto e depois deem uma meia horita e depois voltem à fotografia e vejam, a primeira vez que voltam à fotografia, vejam-na em ponto pequeno. O que quer dizer com isto? Com um zoom pequenino, se tem um ecrã deste tamanho, não vão ver a foto neste tamanho, vejam-na pequenina. Porquê? Quando a fotografia está pequenina, o vosso olho vai logo tender para o sítio mais chamativo. Se o vosso olho tender, neste caso, para o relógio, fixe, está a funcionar bem a vossa edição. Se o vosso olho tender para outra coisa qualquer, tem que rever a edição porque não está a funcionar. E depois é não esquecer, muito do conteúdo hoje em dia é consumido em Facebooks, Twitters, whatevers, não é? Em que são coisinhas em que o pessoal está a scroll. Se o vosso produto não chamar logo a atenção, não funciona. Voltando à fotografia, eu vou falar aqui um bocadinho na primeira, mas a edição aplica-se exatamente à segunda. Voltando aqui à primeira fotografia, o que é que eu fiz na edição? Ora, no meio não mexi, depois tirei as cores gradualmente para fora, deixei ali tipo uma coluna onde tem mais cor no meio, para chamar a cor do relógio. Não tirei as cores completamente, não gosto quando fica de cor para preto e branco, mas gosto que fique esbatido, ou seja, que vá perdendo a cor gradualmente, mas só um bocadinho. Ou seja, não é o suficiente para a pessoa dizer está a perder a cor, mas o olho nota e a pessoa inconscientemente nota isso. Outra coisa que fiz foi escurecer o que não interessava. Pronto, como podem ver, o relógio está mais claro do que o resto. Isso faz um pouco no físico, não é? Com a luz que vocês apontam, mas depois a edição ainda vem, se bem feito, e se for por aí que vocês querem ir, ainda tem que puxar isso mais para cima. Ou seja, tem que fazer um contraste ainda maior entre o escuro e a parte que vos interessa. Agora vou passar aqui à segunda foto, porque eu estou a falar das duas fotos, a edição é mais ou menos igual, mas também para verem a segunda. A segunda já tem alguns pingos de água e foi tirada mais de baixo, ou seja, não é tão top-down, mas é mais num ângulo mais baixo, digamos assim. Tem aqui os pingos de água que eu gosto, acho que ficam muito bem a refletir. Vê-se ali, tipo, alguns reflexos da luz e assim, que eu gosto bastante de ver. E também, pessoalmente, gosto do ângulo mais baixo, porque dá para ver mais a profundidade da fotografia. Ou seja, onde é que está focado e onde é que está desfocado nos cantos. Como é na fotografia top-down de há pouco,
como está tudo mais ou menos à mesma distância da lente, ou da máquina, neste caso, fica tudo mais ou menos com o foco igual, portanto não dá bem para perceber isso. Aqui tem mais o efeito de profundidade. Gosto ainda, ou melhor ainda, o que fiz ainda também nesta fotografia foi a luz onde eu queria, no relógio, e desbatê-la para os cantos. Esta luz na segunda fotografia está a entrar pela direita, portanto não tirei completamente a luz para a direita, deixei que a pessoa que está a ver a fotografia percebesse de onde é que está a entrar o foco de luz, pronto, e ela estava efetivamente à direita, e depois tentei fazer como na primeira fotografia, tirar também as cores gradualmente para os cantos. Acho que funcionaram as duas muito bem. Obviamente a primeira é mais focada no produto, a segunda é mais conceptual, o produto não tem tanto destaque, digamos assim, até porque está num ângulo menos de 90 graus, não é? Está em menos de 90 graus, o primeiro está mesmo assim com o plano da câmara, o segundo já está um bocadinho assim, portanto já não se vê perfeito. E tem ali uns pingos de água que às vezes desfocam, às vezes não, desfocam sempre, mas desfocam ali um bocadinho o produto, mas para mim conceptualmente e artisticamente está uma fotografia mais interessante. Isso depois aqui depende um bocadinho do vosso gosto, se querem uma coisa mais focada na venda, não é? O produto tem que aparecer perfeito, impecável, as cores têm que estar impecáveis, ou se querem uma coisa um bocadinho mais artística e as cores já podem variar um pouco, não muito, mas um pouco, já pode aparecer num ângulo em que o produto não fique 100% visível, mas que dê para perceber que é algo moderno e tal, ou seja, passar a mensagem de uma maneira diferente. E pronto, acho que não há assim mais grande coisa a dizer. Estão aqui dois exemplos da mesma coisa, mas com finais diferentes, digamos assim, com um setup super acessível para qualquer pessoa. Basta uma câmera e pouco mais e conseguem fazer o que aqui está. Não há aqui magia nenhuma, portanto, conseguem fazer o que aqui está. Basta pôr um bocadinho, às vezes, os neurónios a trabalhar e saber algumas bases e depois é inventar e ver o que é que sai bem, e o que sair bem é aproveitar isso para a próxima sessão, o que não sair bem é descartar. E é assim um bocadinho como eu gosto de funcionar. E pronto, já sabem, se tiverem alguma questão, ponham nos comentários abaixo. Não se esqueçam de deixar um like, um subscribe e até à próxima.